Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos nesse vídeo resolver 4 questões da semana 3 de Matemática Básica. São questões das atividades avaliativas e nós vamos fazer as resoluções comentadas dessas 4 questões, tá? As outras questões da semana 3 vão estar em outros vídeos separados. Mas antes de mostrar para vocês as resoluções dessas 4 questões da semana 3, eu quero só mostrar aqui como que tá legal o site para vocês entrarem e pegarem todos os links de aulas, de atividades avaliativas resolvidas, de exercícios de apoio, desafios, provas anteriores, tá? Então é o seguinte, o site é esse daqui, ó, professordouglasmaioli.com.br. Quando você entrar no site, ok, você vai ter aqui algumas opções, né? Mentoria Univesp, contato, apoio, cursos, né? O cursos vai para a minha plataforma de cursos, nessa plataforma de cursos dá para você fazer vários cursos e até pedir certificado. Tem o apoio, se você quiser apoiar o canal como padrinho, como membro, continuar a apoiar o canal para que exista e para que produza cada vez mais vídeos. E aqui tem a parte que eu quero mostrar para vocês, que é da Mentoria Univesp. Quando a gente clica aqui na Mentoria Univesp, a gente tem várias opções de cursos, né? Tem probabilidade estatística para matemática, probabilidade estatística da computação, tem a matemática básica que eu quero mostrar para vocês, cálculo numérico, né? Essas 4 disciplinas é que eu estou acompanhando nesse bimestre, né? Mas também tem as disciplinas anteriores, né? Pensamento computacional, estrutura de dados. Então tem as várias disciplinas que eu fui acompanhando durante esse tempo que eu tenho o canal, né? O canal nasceu inclusive para acompanhar aí o pessoal da Univesp, né? E acabou expandindo, acompanhando até outros alunos de outras escolas, né, outras faculdades. Mas vamos aqui falar especificamente de matemática básica. Eu vou clicar aqui em matemática básica do ano de 2022. Eu tenho aqui várias opções, ó. Eu tenho as aulas de matemática básica separadas por semana, eu tenho as atividades avaliativas resolvidas, exercícios de apoio, listas de exercícios que eu preparei, né, porque nos anos anteriores o pessoal achou que precisava de um pouquinho de exercício para treinar mais, então eu fiz várias listas de exercícios, tá? Tem os desafios dos outros exercícios, a live de revisão que a gente ainda vai marcar, mas quando marcar eu vou colocar o link aqui. Provas anteriores e a playlist de matemática básica de 2020 e 2021, que tem todos os vídeos que eu gravei para os últimos 2 anos, tá? E esse ano tá repetindo muita coisa. Vamos começar, se eu clicar aqui, ó, aulas de matemática separadas por semana. Então vai estar lá, ó, semana 1, ó, com as aulas de conjunto numérico, de sistemas numéricos e as aulas de bases não decimais, né, de conversão, de soma, subtração, multiplicação, base hexadecimal. Tem da semana 2, quando você clica, eu quero assistir a aula 8. Você clica na aula 8, ele vai direto para o YouTube para você poder assistir essa aula, tá? Aí tem lá, semana 2, as aulas de números primos, MMC, MDC, equação diofantina, de módulo. Na semana 3 tem aula lá de frações e dízimas, de potências, de raízes, tá? Na semana 4, 5, 6, 7, ainda não tem nada por enquanto, porque eu estou alimentando o site semana por semana, tá? Para não jogar já tudo direto para vocês. Então vamos voltar aqui. Agora vamos em atividades avaliativas para vocês verem como que tá legal. Atividades avaliativas. Aí tem lá, ó, semana 1, 2, semana 3 por enquanto não tem, porque esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando agora das atividades avaliativas da semana 3. Mas provavelmente quando você for assistir esse vídeo, já vai estar lá semana 3 também, tá? E olha só que legal, você clica em semana 1. Olha aqui, ó, aparece todos os exercícios que eu gravei da semana 1, ó. Exercício 1 da semana 1, ó, tem esse exercício. Se você clicar na foto ou clicar aqui, ó, em exercício 1 da semana 1, vai direto no vídeo. Então você tá aqui, ó, esse exercício eu quero ver a resolução. Você clica aqui ou na foto, vai no YouTube naquela resolução. Aí tem o exercício 2, exercício 3, ó, tudo com a fotinha para você saber qual exercício você está indo. Exercício 5, exercício 6. Tem alguns vídeos que tem mais que um exercício. Por exemplo, esse vídeo, eu vou gravar 4 exercícios nesse vídeo, porque como são curtinhos, não compensa um vídeo de 30 segundos, de 1 minuto, né? Então eu junto alguns pequenininhos para ficar mais eficiente para vocês, tá? Mas é o seguinte, quando tá aqui, ó, vamos supor que esse exercício 6 está com um vídeo com 2, por exemplo. Quando você clica nesse exercício 6, você vai já direto na minutagem, no minuto certinho dessa questão. Então, quando você clica aqui, se ele é um vídeo só dele, beleza, ele vai pro vídeo. Se é um vídeo que tem vários exercícios, ele vai certinho já pro minuto daquele exercício, ok?
Aí aqui a gente pode voltar, ó. Vou voltar. Semana 2, mesma coisa, olha aqui, ó. Exercício 1 da semana 2, exercício 2 da semana 2, exercício 3 da semana 2, tá? Então tem vários exercícios. Você clica no exercício, pronto, vai já na resolução comentada daquele exercício. Essa parte tá legal, das atividades avaliativas, tá? Agora eu vou voltar. Vamos lá para os exercícios de apoio, tá? Exercício de apoio. Aqui os exercícios também tem as fotinhos, tá? Ó, semana 1, exercício de apoio 1 da semana 1. Aí tem esse vídeo aqui, ó. Se você for nesse vídeo, tem esses 3 exercícios, tá? Ó, exercício 1, né, de sistema egípcio, exercício 2, como é 349 em números romanos, exercício 3, como é 34 na base 8, converter para a base 16, tá? Esses aqui são os exercícios de apoio da semana 1. Aí tem lá, exercício de apoio 2 da semana 1. Também tem esses 4 exercícios, tá? Exercício de apoio 1 da semana 2, tem esses 3 exercícios. Então, só de você chegar aqui, ó, exercício de apoio 2 da semana 2. Aí você sabe quais são os exercícios de apoio 2 da semana 2, os exercícios estão tudo no mesmo vídeo. Clica lá, tem o vídeo já para você assistir, tá? Aí aqui vai direto pro vídeo. Aí se você quiser vir pro exercício 3, aí você vai lá no vídeo, ele vai estar separado o tempo certinho, tá? Aí você já pode ir lá direto nesse tempo, tá? Então tem todos os exercícios de apoio já tudo resolvido, tá tudo aqui no site, tá? Da semana 3 também, ó, se a gente vir na semana 3, ó, já tá lá, ó, exercício de apoio 1, 2 e o exercício de apoio 3 da semana 3, tá? Só que apesar que não tá carregando aqui a imagem, mas o exercício... Ah, carregou. O exercício de apoio 3 da semana 3, eu acho que deu um probleminha na hora de lançar pela Univesp, na hora de lançar lá no AVA, tá? Mas como estão repetindo todos os... Eu não sei se já corrigiram, talvez até já corrigiram, tá? Mas como estão repetindo todos os exercícios de apoio dos anos anteriores, então é esse daqui que deveria estar lá no site, tá? Então mesmo que tenha problema lá no AVA, que eles não lançaram ainda, se você vir aqui nesse vídeo, você vai ver qual que eram os exercícios que para estar lá que eles não acabaram não lançando, tá? Aqui tá os exercícios de apoio, não desafios, tá? Só os exercícios de apoio. Se eu voltar, os desafios eu coloquei, ó, tem os exercícios do professor, tem os desafios e outros exercícios, tá? Aí tem lá semana 1, desafio do balde, né? Tem alguns exercícios extras que eu passei também, né? Por exemplo, esse para encontrar o ABCDE, que foi lá na terceira aula do professor, que ele fez esse exercício no final. E aí muita gente pediu nos anos anteriores para eu gravar esse exercício, eu acabei gravando, também tá lá para você assistir, tá? Tem o exercício, ó, da base 7 lá da minha lista de exercício. Da semana 2 tem lá o desafio, tá? Da semana 3 tem também o desafio da quantidade de ingredientes, tudo bem? Então tá tudo lá no site. Vamos, semana 4, 5 ainda vou colocando por semana, tá? Tem a playlist dos anos anteriores, como falei, e para finalizar, aqui as provas anteriores. Então você vem aqui, ó, já vai estar lá, ó, de 2009, como que foi a prova de 2009, 19, tá? 2020 e 2021, o conteúdo, os exercícios de apoio foi tudo exatamente igual, tá? Então a prova provavelmente vai ser muito parecida com 2020 e 2021, lógico que vai mudar os exercícios, tá? Mas a forma ali da prova, né, não tende a não mudar tanto, tá? Então tem lá, por exemplo, além da prova de 2019, tem de 2020, tanto da eixo de licenciatura como a prova do eixo de computação. 2021 também tem do eixo de licenciatura e do eixo de computação, porque 2020 e 2021 era só esses 2 eixos, né? Agora aqui somos 3 eixos. E aí, lógico, quando terminar a gente vai fazer a nossa live de revisão, né? E aí quando terminar cada uma das provas, eu vou fazer a correção de cada uma dessas provas e vou lançar também no canal, tá? Então vocês viram que o site aqui está bem organizadinho para tentar ajudar ao máximo vocês. Vamos agora então lá para a resolução dessas 4 questões que eu falei das atividades avaliativas da semana 3, tá? De matemática básica. Vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui começar com a primeira questão, ó. Atribuir símbolos para os valores permitiu ao homem começar a contar, por exemplo, quantos cavalos eles tinham. O conjunto de números naturais permitiu que ele somasse os cavalos que tinha com os que recebeu de herança do seu tio. O conjunto de números inteiros permitiu que ele conseguisse verificar quantos cavalos ficaria se vendesse alguns, né? Que aí entrou a subtração, a dívida, né? Com os números inteiros, que são os negativos. Mas como seria caso ele tivesse 4 filhos e quisesse dividir entre eles 30 cavalos igualmente? Aí já precisaria dos números racionais, né? Que já entraria
na divisão. Como representaria que cada filho ficaria com 7 cavalos mais meio? Aí os números inteiros não seriam suficientes, né? Então você viu, a gente tinha lá os números naturais para contagem. Mas aí se a gente quisesse representar dívida ou perder algum cavalo, no caso que ele deu exemplo, né? A gente já precisava dos negativos, então os naturais não eram suficientes, precisou dos inteiros. E se eu quisesse dividir 30 cavalos em 4 filhos, ia ficar 7,5. Aí os números inteiros não é suficiente, precisou já dos números racionais. Então você viu que a gente foi pensando em novos números conforme a gente foi precisando desses números. Para resolver problemas como esse, utilizamos o conjunto dos números racionais, tá? Então esses problemas aqui de valores que eu vou dividir da quebrada, precisamos dos números racionais. Diga qual das alternativas apresenta corretamente o conjunto dos números racionais. Aí é o seguinte, ó, os conjuntos racionais são todas as frações em que o A e o B são inteiros. Cuidado que aqui tem uma pegadinha. Não são todas as frações que o A e o B são inteiros. Por quê? Porque se eu falar isso, eu posso falar que o B é 0. Então eu posso pegar qualquer A inteiro, pega um A inteiro, 3. E qualquer B inteiro, se podia ser qualquer B inteiro, podia ser o 0. 3 sobre 0. Isso daqui não existe, tá? Então, se eu definir racionais desse jeito, eu poderia definir um 0 embaixo, no denominador. Eu não posso, tá? Então, esse daqui não é racionais. Esse daqui Z igual infinito, né? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Isso daqui tá certo? Tá certo. Mas é o conjunto dos números inteiros. E eu quero o conjunto dos números racionais. Vamos ver aqui, ó, o que? O que são racionais? São todas as frações, ou seja, A sobre B, onde o A e o B são inteiros e o B é diferente de zero, o denominador é diferente de zero. Exatamente. Essa é a definição de número racional. Ou seja, você pega qualquer fração, pensa num número inteiro, menos 3. Pense em outro número inteiro, 2, diferente de zero. Okay? Isso é uma fração. Okay? E todos os números que podem ser escritos como frações são os números racionais. Só que é o seguinte, a gente tem duas roupas para os números racionais. Uma roupa é a fração. Outra roupa são no formato de dízima, né? De números decimais. E aí, quando eu pego uma fração, ela tem 3 possibilidades, né? Toda fração ou é um número inteiro, ou é um número, uma dízima finita. O que é uma dízima finita? Que acaba. Né? Então, pega o número inteiro, 4. Né? Ou uma dízima finita, tipo 1,35. Acabou. 1,35, não tem mais número, tá? Uma dízima finita. Ou uma dízima finita, dízima infinita, periódica. O que é uma dízima infinita periódica? Uma dízima periódica é uma dízima que fica repetindo, tá? Por exemplo, 0,333333333 infinitamente 3, tá? Então ela é infinita periódica, tá? E aí os números que não são racionais, tá? Aí a gente entra já nos números ali irracionais, tá? Irracional, o que é um número irracional? Um número irracional é que não é racional, ou seja, não pode ser escrito como fração. Se ele não pode ser escrito como fração, ele não vai ser inteiro, ele não vai ser dízima finita, nem infinita periódica. O que sobrou? Sobrou as infinitas não periódicas. Então, todos os números irracionais, ou seja, que não são racionais, ou seja, que não podem ser escritos como fração, são todas as dízimas infinitas não periódicas, ou seja, são as dízimas... Ixi, está difícil escrever aqui embaixo. São as dízimas que vão até o infinito, tem infinitas casas decimais, mas que nunca repete, né? Alguns exemplos, o raiz de 2, o π, tá? Aí aqui ele fala o n, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, esse também está certo, mas são os números naturais, eles pediram os racionais. E aqui ele fala que os reais é a união dos racionais com os irracionais. Tá certo, reais são a união com os racionais com os irracionais, né? Mas ele não quer definir os reais, ele quer definir os racionais. Então a opção que define os racionais corretamente é essa aqui, né? São todas as frações, é o conjunto de todas as frações. Todo número que pode ser escrito como fração, que número que pode ser escrito como fração? Todos os inteiros, todas as dízimas finitas, todas as dízimas infinitas periódicas, todos esses tipos de números podem ser escritos como fração. Ou seja, como uma razão entre dois números, em que o de baixo é diferente de zero. Por isso que é número racional, pode ser escrito como uma razão. E razão na matemática, o que significa? Significa divisão, tá? Vamos para o exercício 2, ó. Sabendo que o conjunto dos números reais são todos os racionais, mais os irracionais, ou seja, a união dos racionais com os irracionais. Sendo que os números, o conjunto dos racionais e o conjunto dos racionais.
Sabendo que o número irracional é todo aquele que não é racional e que os números racionais abrangem os inteiros, que por sua vez abrangem os naturais, né? Ou seja, os racionais, dentro dos racionais tem os inteiros e tem os naturais, tá? Aplique seus conhecimentos sobre os conjuntos dos números racionais e dos racionais para marcar a alternativa que classifica corretamente os números. Esse caso aqui é o número φ, que é o número 1,61803. Esse daqui é um número infinito, com infinitas casas, que não repete. É uma dízima infinita não periódica, ou seja, ele é um número irracional. Ó. Aqui fala que é racional, não é? Aqui fala que é racional, não é? Aqui fala que é racional, não é. Então, ou seja, esses três já excluiu. E aqui, ó, 0,633333333. Aqui, apesar que, ó, aqui parece que acabou, ó. Não tem 3 pontinhos, tá? Se não tem 3 pontinhos, quer dizer que é finito, tá? 0,6333333 acabou. É finito, tá? É racional. Mas mesmo que tivesse os 3 pontinhos, seria infinito, mas seria periódico, porque fica repetindo 3, tá? Então, independente de ter os 3 pontinhos aqui ou não, ele é racional. E ó, esses 3 aqui já tinha excluído, né? Ó, esses aqui tudo, vamos já marcar aqui, ó. Esses 3 do meio a gente já excluiu. Aqui ele fala que é racional, aqui ele fala que é racional. Beleza, os dois ainda estão valendo. O π é irracional, é um número com infinitas casas decimais e que nunca vai ficar repetindo nada até o infinito, né? Ó, 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, né? Pode repetir algumas partes? Pode repetir, mas não fica repetindo infinitamente a mesma parte, tá? Então ele é racional. Opa, ó, o π, ó, é irracional. Os dois estão certos por enquanto, né? Aqui fala que é racional, aqui é irracional. E o 0,124 é uma dízima finita, então ele é racional. Aqui tá certo, aqui já não, né? Ele fala que é irracional. Então essa é a opção correta, né? 1,61803 infinitos que não repete é irracional. O 0,63333 parou, é racional, mas também se tivesse esses 3 pontinhos e continuasse para frente, para infinito com 3, também seria racional, que seria uma de tanta dízima finita como a infinita periódica são racionais. O π é irracional e o 0,124, dízima finita, é racional. Vamos agora para a terceira questão desse vídeo. Olha lá. Fazer a divisão e a multiplicação entre números racionais não é tão complexo quanto a sua soma. As fórmulas para executar essas operações são: ó, multiplicação. Quando é multiplicação, você multiplica o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Você tem duas frações. Vai multiplicar de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Acabou. Aí na divisão ele definiu desse jeito, né? Você vai pegar... Então eu vou dividir duas frações. Você pega o numerador da primeira e multiplica com o denominador da segunda, né? Faz como se fosse uma regra... Lembra da regra de 3 que a gente multiplica em cruz, né? Exatamente isso, né? A gente pega lá o A que multiplica com D e aqui embaixo pega o B e multiplica por C. Isso acontece porque é o seguinte, a gente também pode definir a divisão entre duas frações da seguinte forma. Quando a gente vai dividir duas frações, a gente vai transformar essa divisão em multiplicação. Aí a gente pega a primeira fração, ó, primeira fração normal, e a divisão por outra fração vai virar uma multiplicação pelo inverso dessa fração, tá? Então, dividir por C sobre D é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela, ou seja, o D em cima e o C embaixo, tá? E aí a multiplicação a gente sabe que é o de cima com o de cima, A vezes D, o de baixo com o de baixo, B vezes C, tá? Resolva a seguinte soma e divisão utilizando as fórmulas apresentadas. Então é o seguinte, 5 quartos multiplicado por 3 sétimos. Multiplicação é fácil, é o de cima multiplicando o de cima, o de baixo multiplicando o de baixo. 5 vezes 3 dá 15, 4 vezes 7, 7, 14, 28. Dá 28. Então aqui a gente já pode eliminar, é 15 sobre 28, né? Pode eliminar essa e essa, né? Que a resposta é 15 sobre 28. Vamos fazer agora a divisão. 1/6 dividido por 9 sétimos, tá? A gente pode fazer desse método que eu falei, tá? Que vai ser o quê? Uma divisão por uma fração vira uma multiplicação pelo inverso da segunda. Então, você vai pegar a primeira fração dividido pela segunda, vai virar a primeira multiplicado pelo inverso da segunda. Aí, multiplicação a gente sabe, né? É o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 1 vezes 7 dá 7, 9 vezes 6 dá 54. Então, a gente até já achou a resposta, né? Ó, 15... 28 avos e 7, 54 avos. Mas poderia fazer dessa forma aqui direto? Poderia, tá? Ou seja, 1/6
dividido por 9 sétimos. Aí você pega o seguinte, o de cima do primeiro multiplica com o de baixo do segundo, né? 1 vezes 7. E embaixo você faz o contrário, né? Pega o de cima do segundo e multiplica pelo de baixo do primeiro. Okay? Perceba que o primeiro mantém, né? O de cima do primeiro mantém em cima e o de baixo do segundo mantém embaixo. É aqui que vai inverter, justamente pela regrinha. 1 vezes 7, 7. 9 vezes 6, 54. Tá? Os dois métodos dá exatamente a mesma coisa. Então, essa é a resposta. Essa multiplicação, 5 quartos vezes 3 sétimos dá 15, 28 avos. E essa divisão, 1 sexto dividido por 9 sétimos dá 7, 54 avos. Vamos agora para a quarta e última questão desse vídeo, tá? Em outros vídeos a gente vai trazer aí mais resoluções comentadas das atividades avaliativas. Os números racionais ou frações são presentes desde os primórdios da aritmética babilônica e egípcia. Ao invés de utilizar numerador e denominador, os egípcios se concentravam em frações unitárias, ou seja, só com o numerador 1, sempre com o numerador 1, né? Já os babilônicos utilizavam frações sexagésimas. O conceito de números racionais traz outros conceitos importantes, como um elemento inverso, número decimal e dízima periódica. Quais asserções representam a definição correta desses conceitos? Vamos ler 3 conceitos e vamos ver qual que está correto. Primeiro, se x pertence a Q, ou seja, x é um número racional e não é nulo, tá? Racional não nulo. Tem um y, tá? Pertencente a Q, tal que se você multiplicar esse x por esse y é igual a 1. Y é o elemento inverso, exatamente esse é o elemento inverso, tá? O que é o elemento oposto? Para saber o elemento oposto é na soma. Aí você tem que ver qual que é o elemento neutro da soma. Qual que é o elemento neutro da soma? É o zero. Se você pegar qualquer coisa e somar com zero, não muda nada, beleza? O elemento oposto, você vai pegar dois números somados, dá o elemento neutro, que é o zero, tudo bem? Então, se você pegar o 2, quem que é o oposto do 2 para dar zero? É o menos 2. Se você pegar o 2 e somar com menos 2, dá zero, que é o neutro da soma. Agora, o elemento inverso já tem a ver com a multiplicação. A gente tem que ver qual é o elemento neutro da multiplicação. Quem que é o elemento neutro da multiplicação? Que número que eu multiplico que não muda nada? É 1. 5 vezes 1 é 5, tudo bem? Então, o elemento neutro da multiplicação é 1. E aí, então, o elemento inverso é o seguinte, dois elementos são inversos um do outro, se quando eu multiplico dá o 1, que é o neutro da multiplicação. Tá? Então, ou seja, se eu tenho x, quem que é o elemento inverso do x é o número y, que quando eu multiplico por ele vai dar 1. E pode ser denotado, olha só, por y igual 1 sobre x, ou x elevado a menos 1. Por exemplo, se eu tenho 2 lá, quem que é o inverso do 2? É 1 sobre 2, tá? Ó, o inverso é 1 sobre o próximo elemento, 1 sobre 2, porque se eu multiplicar 2 vezes meio, vai dar 1, que é o neutro da multiplicação. Então, esse primeiro afirmação é verdade. Vamos à segunda. Os números decimais são aqueles que têm casas após a vírgula, ou seja, uma parte do número é menor do que uma unidade. Também é verdadeiro, ok? A dízima periódica é quando o número decimal tem mais de 3 casas decimais, né? Isso, obviamente, tá falso, tudo bem? Uma dízima periódica é o quê? Quando eu falo dízima periódica, eu já estou pensando nas dízimas infinitas periódicas. Eu estou ocultando a palavra infinita, tá? Então, o que é uma dízima periódica ou dízima infinita periódica? É uma dízima que tem infinitas casas e que vai ficar repetindo alguma coisa até o infinito, tá? Não precisa começar a repetir depois da vírgula, tá? Cuidado, eu posso escrever isso daqui, ó, 7,6, 5, 4, 1, 32, 32, 32, 32, 32, 32, tá? Ou seja, chega uma hora que tem um pedaço que fica repetindo até o infinito, aquele pedaço, tudo bem? Não importa, antes não está repetindo, não tem problema. Periódica quer dizer o quê? Vem vindo número, chegou uma hora que começa a repetir e aí não para mais, tá? Isso é uma dízima infinita periódica. Nesse caso, o jeito que ele afirmou, é falso, né? Então, 1 e 2 são os verdadeiros. Ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Abraços e bons estudos a todos!